Imunologia dos tumores é a aula que iremos abordar hoje, que é extremamente importante na prática clínica. Nós sabemos, nos tumores malignos, que as células podem se diferenciar de células normais, passando até células cancerígenas por diversas etapas, até que se transformem num câncer verdadeiro. E essas etapas incluem o quê? Desde a fase de hiperplasia, que é o aumento de número de células diferenciadas de aspecto normal, para uma fase que é a displasia, onde já há alterações com atipia celular e que nem sempre evoluem ao câncer, até a fase de câncer propriamente dito. A gente sabe que a hiperplasia e a displasia podem ou não se tornar um câncer verdadeiro. E vamos estudar um pouco desse desenvolvimento tumoral e das fases imunes durante esse desenvolvimento tumoral, até que o câncer progrida, gerando metástase. Então nós sabemos que para o câncer ocorrer, as células normais acabam sofrendo influência tanto de fatores genéticos, que são alterações na sequência do DNA, que causam perda de genes supressores dos tumores, ou expressão exagerada de genes promotores de tumores ou oncogenes. Estima-se que isso ocorre em cerca de 12% dos cânceres. São mutações que afetam 3 tipos de genes, os chamados proto-oncogenes, os genes supressores de tumores e os genes de reparação do DNA. Outra influência importante para o surgimento do câncer são os chamados fatores epigenéticos, onde alterações hereditárias, por mecanismos de modificações químicas e estruturais no material genético, que não alteram a sequência de DNA. Esse é o mecanismo epigenético. No entanto, elas podem influenciar na ativação de genes pró-tumorais, pró-oncogênicos, ou na supressão de genes que inibem a evolução das células cancerígenas. Fatores epigenéticos, eles se acumulam ao longo do tempo e aumentam o risco do câncer surgir e progredir. E podem ser transferidos de uma geração a outra. Podem ser influenciados com fatores externos, como a dieta, como, por exemplo, de mães para suas crianças, os seus conceptos, a poluição ambiental, o estresse, exposição a toxinas e vários outros fatores agem como fatores epigenéticos. Fatores genéticos, então, nós temos alterações na sequência de DNA por mutações de genes que podem favorecer a proliferação do tumor ou, como a gente já falou, a supressão do tumor, e levando a uma instabilidade cromossômica. Nos fatores epigenéticos não há essa alteração na sequência do DNA, mas o DNA sofre processos que facilitam a promoção dos genes pró-oncogenes ou facilitam a supressão dos genes reparadores, como a metilação do DNA, a metilação das histonas, e eles se conjugam e se comunicam entre si, levando ao surgimento das células cancerígenas, a sua progressão e a sua disseminação posterior. Então, geneticamente, nós temos, por exemplo, na epiderme humana, células epiteliais ou outras células epiteliais que têm geneticamente propensão a surgimento do câncer. Elas são em pequeno número, mas elas estão presentes. Na fase da hiperplasia, essas células começam a se dividir numa proporção e numa velocidade maior, até chegar num estágio de displasia, onde já há alterações genéticas de células que podem evoluir para o câncer. Isso pode gerar, então, um câncer in situ, localizado na epiderme, sem invadir a zona de membrana basal, ou num câncer invasivo, que já transpõe a zona de membrana basal, atinge a derme e vai atingindo outras estruturas, até gerar metástases, por exemplo. Bom, então a letalidade dos cânceres se deve a vários fatores que confluem para o seu desenvolvimento, seu sucesso em proliferar-se e o seu sucesso em disseminar pelo organismo. Então,
existe regulação defeituosa da proliferação celular, resistência das células tumorais à morte por apoptose, que é um dos mecanismos de morte celular programada, que deve ocorrer em células que têm alterações do DNA, que deveria o próprio organismo se regular e levar ela à morte, a habilidade das células tumorais de se evadir dos mecanismos imunes do hospedeiro, e isso é chamado de inabilidade de promover a combate das células, havendo uma imunotolerância, e também a habilidade de invadir tecidos e gerar metástases. Isso leva ao sucesso do tumor. Então, desde uma forma extensiva superficial de um melanoma, até a sua forma nodular de crescimento vertical invasiva, já para inclusive vasos linfáticos e vasos sanguíneos. Bom, para tudo isso a gente saber, há muitas mutações que ocorrem nas vias de sinalização intracelular. Nós sabemos que fisiologicamente nós temos vários mecanismos de vias de regulação intracelular, de transmissão de sinais, inclusive sinais que levam à proliferação fisiológica de células. Então, por exemplo, nós temos essa via chamada da via RAS, RAF, MEC, ERK, que é a via da MAPK, que ela é responsável, por exemplo, por receber sinais de fatores de crescimento, como o fator de crescimento epidérmico, e que, de forma intracelular, ela vai ativando, fosforilando várias enzimas que chegam ao seu mensageiro no núcleo, que leva à promoção da proliferação celular, geralmente fisiológica e controlada. Nós sabemos que, por exemplo, algumas mutações gênicas levam ao funcionamento exagerado dessa via, e isso pode determinar a proliferação exagerada de células, que de uma hiperplasia pode evoluir para uma displasia, até o câncer definitivamente. Por exemplo, quando a gente fala nos melanomas, que é um dos tumores que tem maior letalidade, quando não excisado precocemente. Por exemplo, nós sabemos que essa via da tirosinoquinase relacionada à tirosinoquinase dos receptores, por exemplo, que recebe sinais, por exemplo, do stem cell factor, que vai alimentar mastócitos, vai alimentar melanócitos, por exemplo. No seu receptor KIT, que a gente chama, né, na superfície celular, a gente sabe que 40% mais ou menos dos melanomas acrais ou de mucosas tem uma hiperfunção desse receptor, recebendo estímulos de crescimento celular, de aumento de sobrevida da célula. Bom, mas a mutação que ocorre mais frequentemente nos melanomas é numa função exagerada do chamado BRAF e também, em segundo lugar, do chamado mutação NRAS. Tudo isso leva a uma sequência de eventos que vai levando a uma hiperproliferação da célula, um estímulo para o crescimento exagerado e que pode determinar o câncer, por fim, o melanoma. Então, por exemplo, aqui uma comparação que fisiologicamente o melanócito ele é estimulado fisiologicamente para promover seu desenvolvimento natural, seu crescimento através dessa via da BRAF, né? Agora, por exemplo, um paciente que tem a mutação de um ganho exagerado de função dessa via da MAPK, que envolve o BRAF, por exemplo, o BRAF mutado vai levar ao aumento incessante e exagerado do crescimento dessa célula e da sua proliferação. Então nós sabemos que diferentes genes estão envolvidos na progressão tumoral, né? Isso de diferentes tipos de melanomas, inclusive. Então nós podemos ver aqui que no melanoma extensivo superficial, os genes que estão em vermelho são os genes que promovem esse crescimento exagerado desse tipo de tumor. Os genes que estão em azul seriam genes que deveriam suprimir o crescimento tumoral, mas a sua mutação impede a supressão desse crescimento. Aqui a gente vê no lentigo maligno melanoma também os genes envolvidos em vermelho na proliferação exagerada e a mutação de certos genes que deveriam controlar, como o gene PTEN, que deveria suprimir essa proliferação, e ela ocorre de forma exagerada. E no melanoma nodular também, e vocês podem com calma consultar isso nas tabelas aqui dos slides. Bom,
O câncer ele sofre, em relação à imunologia, um processo chamado de imunedição. E essa imunedição é a capacidade do sistema imune conseguir impedir o avanço do câncer ou a sua incapacidade em combater o câncer e deixar com que, infelizmente, ele evolua. Então, a fase inicial, que é a fase principal, onde se tenta combater o desenvolvimento das células tumorais, é a chamada fase de eliminação, que é a fase inicial onde a resposta imuninata e adaptativa atuam no sentido de promover a eliminação dessas células que têm alterações na sua estrutura do DNA que são cancerígenas. As células T reconhecem antígenos tumorais expressos na membrana celular e desenvolvem uma resposta específica, que a gente espera que na maioria das pessoas consiga evitar a proliferação daquele clone celular até que se vire um câncer. Geralmente, nas fases iniciais dessa hiperplasia, por exemplo, isto é eficaz, evitando que haja progressão tumoral. Depois existe a fase do chamado equilíbrio, em que subclones cada vez mais o menor potencial de gerar respostas imunes, ou seja, menos imunogênicos, acabam sendo selecionados. Vai se, muitas vezes, perdendo esses antígenos tumorais que servem para o sistema imunológico reconhecer a célula como não self e combatê-la. Então, nessa fase de equilíbrio, vai se criando essa perda de resposta imune, e o tumor vai se tornando menos imunogênico. E depois, a fase final, é a fase da evasão tumoral, ou a verdadeira imunotolerância que se estabelece em relação ao câncer, onde ele escapa da destruição do sistema imune por uma adaptação ao chamado microambiente tumoral via diferentes mecanismos. Então a gente poderia citar alguns aqui. Expressão de moléculas inibidoras da resposta celular, diminuição da expressão de proteínas apresentadoras de antígenos, inativação de células natural killer da imunidade inata e dos linfócitos T citotóxicos, que precisam de moléculas de coestimulação para que a resposta imune seja efetora, e muitas vezes bloqueia-se essa coestimulação, levando à ineficácia da resposta citotóxica. E também a atração de células T reguladoras, aquelas famosas células T que tem um marcador FOXP3, chamada célula T reguladora, que acaba inibindo a resposta imune citotóxica, TC1, né, TH1, e levando uma imunotolerância, às vezes produzindo um ambiente, um microambiente de inflamação do tipo 2, como, por exemplo, a gente vê nas fases avançadas de síndrome de Sézary, que é a leucemização do linfoma cutâneo de células T, onde nós temos um microambiente rico de inflamação do tipo 2, com IgE sérica extremamente elevada, eosinofilia periférica, eosinofilia tecidual, que poderia ser confundida, e prurido intenso, confundida até com uma dermatite atópica grave muitas vezes. Bom, então os 3 E's da progressão tumoral. Então, a eliminação, onde essa imunogenicidade, dependente de uma resposta do tipo 1, envolvendo células TH1, macrófagos da imunidade inata de padrão M1, célula T citotóxica, célula dendrítica, célula natural killer da imunidade inata, que vão promover citocinas que vão estimular a citotoxicidade, IL-12, interferon-grama, fator de necrose tumoral, tenta fazer o quê? Eliminar essa célula defeituosa que apresenta um DNA alterado e que expressa antígenos tumorais na sua membrana, para que isso não evolua para o tumor. Mas muitas vezes isso é ineficaz, vai se atingindo uma fase de equilíbrio do sistema imunológico, com uma reação que seria de inflamação tipo 1 citotóxica, que seria eficaz, e vai surgindo uma resposta do tipo 2, TH2, M2, que já não é tão eficaz. Células tumorais passam a expressar moléculas inibidoras da resposta celular, como, por exemplo, o PDL, né? E depois a verdadeira evasão imunológica, o escape imunológico,
onde várias células tumorais apresentam moléculas inibidoras da apresentação antigênica e não coestimuladoras, e as respostas imunes se tornam inefetivas. Há uma grande presença de células T reguladoras, secretando citocinas imunossupressoras para respostas celulares efetivas, tipo 1, então IL-10, TGF-beta. Surgem células mieloides derivadas da periferia, surgem células T também expressando moléculas inibidoras da apresentação celular, como o PD-1, vai aumentando o fator de crescimento do endotélio vascular, promovendo uma neovascularização, e aqui se estabelece um microambiente tumoral de imunossupressão permissivo à proliferação das células que se evadem da resposta imunológica com um perfil de citocinas imunossupressoras, basicamente IL-10, TGF-beta, que impedem essa resposta do tipo 1 citotóxica, que precisa ter a participação do linfócito T citotóxico, precisa ter a participação de células TH1, a participação de células natural killer, que não ocorre nessa fase mais, e o tumor vai progredindo e tem a sua vitória, gerando metástases locais ou a distâncias. Então, a gente vê que na imunoedição do câncer, né, aquelas moléculas de antígenos que tem na superfície celular, que fazem com que o sistema imune possa reconhecer como não self e destruir a célula através de células natural killer, através de linfócitos T CD8 citotóxicos, no início da lesão pré-maligna, eles são efetivos. Essa imunovigilância é capaz muitas vezes de eliminar eventualmente células malignas. Quando isso não é efetivo, vai ocorrendo aquela fase de equilíbrio, onde tem uma inflamação do tipo 1, uma inflamação do tipo 2, e não é mais tão efetivo para eliminar células cancerígenas com antígenos tumorais. Esses antígenos tumorais vão deixando de ser expressos na membrana, ou surgem a expressão de moléculas inibidoras da coestimulação imune, e elas não mais são capazes de efetuar a morte das células cancerígenas, que é quando o tumor cresce e nós temos a imunotolerância ou a evasão imune. E aqui a gente pode ver, desde o início, onde nós tentamos, em poucas células tumorais, desenvolver que tem antígenos tumorais através de respostas do tipo 1, interferon gama, IL-12, fator de necrose tumoral, com presença de célula natural killer, TH1, M1, macrófagos do tipo 1, eliminá-las, a gente pode perder essa capacidade com equilíbrio de células do tipo 1 e tipo 2 no tumor, já perdendo a capacidade de eliminar a célula, e depois haver o verdadeiro escape tumoral, onde já não existe essa resposta citotóxica efetiva, e o tumor progride e vai se generalizando. Então, a resposta imune ao câncer, ela é composta por mecanismos que reconhecem essas células cancerígenas através da expressão de antígenos tumorais em sua superfície. Envolve tanto mecanismos da imunidade inata, células natural killer, por exemplo, como da imunidade adaptativa, linfócito TCD8 citotóxico. E os mecanismos da resposta imune inata mais específicos seriam o quê? Combater inicialmente essas fases, essas células cancerígenas no seu início. Ela envolve células dendríticas, macrófagos, células natural killer e células T natural killer, que é uma subdivisão dos linfócitos T da imunidade adaptativa que se interpõe com a imunidade inata. Também envolve especificamente células da imunidade adaptativa, os linfócitos T citotóxicos, CD8 positivos, reconhecem antígenos tumorais como antígenos não self, estranhos ao organismo, e destrói essas células cancerígenas. O sistema imunológico pode reconhecer as células cancerígenas porque elas apresentam neoantígenos na sua superfície que são desconhecidos para o organismo, que são os antígenos de células tumorais. E antígenos de células tumorais nós temos vários e são específicos para alguns tumores ou compartilham entre si tumores diferentes. Então aqui, por exemplo, no melanoma nós temos o antígeno, por exemplo, CDK4, nós temos aqui, por exemplo, esse antígeno MAG, nós temos também
o antígeno da tirosinase, nós temos o melan-A, que são específicos para melanoma, como nós temos, por exemplo, o CD19, o CD20, que são antígenos para linfomas de células B, mas que também são expressas em células B normais. Mas quando elas proliferam, elas vão expressando cada vez mais esses antígenos. Temos antígenos oncofetais, que são expressos em doenças inflamatórias e não originam imunidade tumoral. Então o famoso CEL, antígeno carcino embriônico, ele tem uma elevada concentração, por exemplo, nos 2 primeiros trimestres da gestação, e pode ocorrer sua elevação em processos inflamatórios crônicos do intestino, do fígado, mas também em cânceres do colo, estômago, pâncreas e mama. Tem uma atividade clínica, assim, limitada, porque se superpõe a processos inflamatórios crônicos. Temos a alfa-fetoproteína, secretada no saco vitilínico e no fígado, e que ela pode ter um nível sérico alto em carcinomas hepatocelulares, por exemplo, ou tumores de células germinativas, eventualmente no câncer gástrico e pancreático. Então, esses antígenos tumorais, eles podem ser muito efetivos no início para promover aquele clareamento da célula tumoral naquela fase inicial, graças às células T citotóxicas, às células natural killer, como também eles podem ser perdidos ou não ter eficiência para isso, como a gente vê nos antígenos oncofetais, né? Então, os antígenos tumorais têm aqueles específicos para tumores. Então, por exemplo, os antígenos de oncovírus, a proteína E6 e a proteína E7 do papilomavírus humano, ele está presente. E os neoantígenos, que, por exemplo, a mutação do RAS, mutação do BRAF V600E, do BCR, que são antígenos que também, alguns deles podem ter em células normais e outros não são expressos em células normais, como o HPV, por exemplo, não existem em células normais esses antígenos. Então, os neoantígenos são codificados por genes mutantes, mutações pontuais ou deleções, refletindo uma estabilidade do genoma ou ainda por mutações de genes, promotores de tumor ou supressores do tumor. Não existem em células normais os neoantígenos, surgem novamente à medida que o câncer se desenvolve. Então, por exemplo, o RAS mutado, o BRAF V600E, BCR, ABL. Já os antígenos de vírus oncogênicos, por exemplo, o Epstein-Barr, que pode dar origem ao linfoma B e o carcinoma nasofaríngeo, a proteína E6, E7 do HPV, que pode levar ao carcinoma de cólon, orofaringe e outros órgãos. Aí o DNA viral se integra ao DNA do hospedeiro e essas proteínas antigênicas passam a ser codificadas, se ligam ao núcleo, ao citoplasma ou à membrana celular. Já, por exemplo, infecções crônicas como o vírus da hepatite B e C, eles não são diretamente oncogênicos, mas eles levam uma resposta inflamatória crônica que geram fatores promotores de câncer pela inflamação crônica. Isso é muito importante a gente lembrar. E nós temos aqui os antígenos associados a tumores. São 3 categorias mais amplas que existem dentro dos antígenos associados a tumores, ou TAAs. Os antígenos câncer testículos, que são proteínas expressas em gametas e trofoblastos. Então nós temos esse MAGE, por exemplo, do melanoma, é um antígeno de câncer testículo, né? Ele vem de células germinativas, por exemplo, né? Metade desses genes eles estão codificados no cromossomo X, e na maioria são das células somáticas, esses genes eles estão reprimidos, silenciados, né? E por mecanismos epigenéticos, por exemplo, metilação do DNA, metilação das histonas, eles podem levar à promoção desses genes como oncogenes e expressão gênica dos genes tumorais. Nós temos ainda os antígenos tecido específicos, que são de diferenciação de células específicas. Então, CD19, CD20 linfócitos B, tirosinase no melanócito, melan-A no melanócito, e temos antígenos superexpressos, que são expressos em níveis anormais em células tumorais, porque os genes codificados estão amplificados, exageradamente ativos, né? Então, por exemplo, nós temos esse gene HER2-Neu, que é uma proteína
que deriva do fator epidérmico que está superexpresso no câncer de mama e pode estar presente até em célula normal, inclusive induzir imunotolerância. Então, nessa categoria de antígenos associados aos tumores, que podem ser expressos em células normais, né? Temos antígenos câncer específicos, tecido específicos e antígenos superexpressos que ficam em produção exagerada, né? Bom, aqui, por exemplo, o melanoma extensivo superficial, essa imagem cedida pela professora Miriam Souto há alguns anos, onde a gente tem uma alta expressão do melan-A. A gente sabe que o melan-A é uma proteína que é expressa no melanoma e vocês veem a quantidade de células, aqui células inclusive que estão ascendendo na epiderme em caminho até a camada córnea, que são melanócitos cancerígenos do melanoma, ascendendo na epiderme e também já de forma aqui promovendo esse padrão de melanoma extensivo superficial. Bom, nós sabemos que, por outro lado, tem que ter uma imunotolerância, porque senão a gente iria reconhecer antígenos próprios e fazer autoimunidade. E como é que é regulada essa imunotolerância? Então existe a chamada imunotolerância central, que ocorre no timo e ocorre na medula óssea. Uma das funções, né, desse sistema imune é discriminar o que é próprio, self, do que é estranho ao organismo, não self. E como os linfócitos discriminam o que é self? Então, existem proteínas, um grupo de proteínas que chama proteína AIRE, que é Autoimmune Regulator, que são expressas em células epiteliais medulares do timo e regula a expressão de autoantígenos, faz uma regulação para apresentar esses autoantígenos e treinar o sistema imunológico a permitir uma tolerância a nós mesmos, aos nossos próprios antígenos. Então o gene AIRE, ele codifica a proteína AIRE e é responsável por controlar essa tolerância imunológica. A função da proteína AIRE é apresentar nos timócitos as proteínas que compõem o organismo humano para que a gente aprenda que elas são self e as nossas células T não rejeitem esses antígenos. Sinaliza para o sistema imune a não reagir contra autoantígenos, regula a expressão dos autoantígenos e seleciona negativamente as células T autorreativas no timo, levando elas à apoptose, à morte, para que elas não se propaguem, fazendo com que elas rejeitem o nosso próprio organismo. Mutações no gene AIRE, por exemplo, podem causar doenças autoimunes, como, por exemplo, a síndrome autoimune da poliendocrinopatía autoimune do tipo 1 e a PS1, que são por desregulação desse gene e mutação desse gene que impede a imunotolerância. Então nós temos aqui, por exemplo, as proteínas AIRE apresentando os antígenos, quer seja via célula apresentadora de antígeno no timo, né, via MHC de classe 2 ou MHC de classe 1, e essas células T que tem uma alta afinidade, que a gente chama de duplo TCR, contra antígenos próprios, que poderiam dar origem a linfócitos CD4 autorreativos, poderiam dar origem a linfócitos CD8 autorreativos, os chamados duplo linfócitos T, que tem alta afinidade por proteínas selfies, o que há uma regulação de imunotolerância, onde leva a apoptose dessa célula CD8, leva a apoptose dessa célula CD4 e promove o quê? A proliferação e sobrevida de células T reguladoras, aquelas FOXP3, que vão suprimir respostas imunes contra autoantígenos. Só que, por exemplo, no caso dos cânceres, às vezes o excesso dessas células T reguladoras leva a um ambiente permissivo para o câncer proliferar. Tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer. E a interação das diferentes células do sistema imune com aquele chamado microambiente tumoral tenta inicialmente ter uma resposta antitumoral, né, com a célula apresentadora de antígeno apresentando esse antígeno tumoral para o linfócito T citotóxico. A resposta humoral, geralmente para o câncer, ela é pouco efetiva, ela existe, mas é pouco efetiva. E também o linfócito T citotóxico, ele tenta secretar citocinas tumoricidas, como interferon, fator de necrose tumoral e L12, para promover a eliminação dessas células que expressam antígenos tumorais na superfície. No entanto,
Isso a gente sabe que na maioria dos cânceres que se desenvolvem, existe esse ambiente de imunotolerância que leva à permissividade da proliferação celular e à ineficácia desse sistema de controle. E isso, um dos mecanismos, o que é? É a falta da presença das moléculas coestimuladoras que estimulam a resposta imune. A gente sabe que um antígeno, quer seja exógeno, e aí ele é apresentado através do principal complexo de histocompatibilidade do tipo 2, MHC2, ou endógeno, que é apresentado pelo MHC de classe 1 para a célula T, exige, além da interação do complexo principal de histocompatibilidade, quer seja 1 e 2, com o receptor de célula T ou TCR, exige a necessidade de moléculas coestimuladoras para que essa resposta imune seja efetiva, né? Então, por exemplo, existem várias, como a gente vai ver, mas, por exemplo, em relação ao CD4, entre a célula apresentadora de antígeno, a coestimulação pelo CD40 com o CD40 ligante no linfócito é importante, bem como um terceiro sinal, que é a liberação de interleucina 12 pela célula apresentadora de antígeno, que vai ter o seu receptor na célula T, CD4, e esse sinergismo faz com que a resposta imune seja efetiva. Um dos mecanismos de evasão tumoral é impedir que essas moléculas coestimuladoras sejam apresentadas, a estimuladora, a coestimuladora positiva, e surgem também a alta expressão de moléculas coestimuladoras inibidoras da resposta imune, né? Como, por exemplo, CTLA4 ou o PD e os seus ligantes, como a gente vai ver. Então, o desenvolvimento tumoral depende muito desse equilíbrio, da reação imune que leva à morte tumoral, onde participa a imunidade inata, célula natural killer, célula linfóide inata do tipo 1, linfócitos TH1 citotóxicos, levando à formação de citotoxicidade, liberando granzimas, perfurinas, granulisinas, né? E também de citocinas como interferon, gama, fator de necrose tumoral, que são importantes para a apoptose dessas células, bem como os neutrófilos de padrão N1 que levam à apoptose. Já quando existe a evasão tumoral é porque esse perfil celular mudou. Prevalecem células Treg, que vão levar a uma imunotolerância, surgem células TH2, que vão produzir também imunotolerância, células natural killer do tipo 2, que secretam citocinas, parecendo uma inflamação do tipo 2, IL-13 e IL-15. Surgem os neutrófilos do tipo N2, que também sintetizam TGF-beta, que é imunossupressor das respostas citotóxicas do tipo 1, e L4, que promove TH2. Então vocês vão vendo que o macrófago assume um fenótipo M2, que produz interleucina 10, que também suprime as respostas de citotoxicidade, e tudo isso também as células supressoras derivadas mieloides, né, elas assumem aqui uma síntese de interleucina 18 que favorece a proliferação das células tumorais, evitando sua eliminação pelos mecanismos do tipo 1, que seriam efetores de citotoxicidade. Então, com o crescimento tumoral, surge o chamado microambiente tumoral, que nós vamos ter vasos sanguíneos, nós vamos ter um clone celular proliferado com alteração do DNA, que vai se subdividindo em subtipos também dentro do próprio tumor, né? Esses fatores derivados do tumor chegam à medula óssea e estimulariam células supressoras mieloide derivadas, que no final das contas acabam bloqueando essas respostas do tipo 1, linfócito T citotóxico, linfócito natural, as células natural killer, o macrófago M1. Essa ação citotóxica necessária é bloqueada por essas células supressoras mieloide derivadas. Além disso, o que acontece? A célula apresentadora de antígeno, ela pode apresentar um antígeno tumoral para um linfócito T não diferenciado, naive, TH0, e ele pode se diferenciar em linfócitos T anti-inflamatórios, que são células T reguladoras FOXP3 positivas, CD4, ou linfócito TH2, que leva à secreção de citocinas que proliferam
os macrófagos do tipo M2, que levam à imunotolerância e levam à alteração da matriz extracelular e leva também a síntese de fatores de crescimento que estimulam esse microambiente tumoral a se desenvolver. Assim nós temos a evasão imune, prevalecendo essa resposta do tipo 2 sobre a resposta do tipo 1 mais citotóxica, que vai se perdendo. Então o microambiente tumoral, para ser efetivo, né, ele deveria ter uma riqueza de célula natural killer, de linfócitos CD8, só que tudo isso vai se perdendo, vai havendo proliferação vascular pela síntese de fator de crescimento endotélio vascular, pela síntese de PDGF, e surge os tumores, os macrófagos associados aos tumores, os tais de TAM, que na verdade são células de fenótipo M2, né? E as células dendríticas, elas param de reconhecer antígeno e vão levando à imunotolerância. Então nós temos aqui, no microambiente tumoral, a secreção de TGF-beta, que imunossuprime, nós temos a síntese de citocinas que levam à angiogênese, como o VEGF, e nós temos, por fim, a evasão imune, que leva à produção de IL-10, TGF-beta, fator de transformação beta. Nós temos também a produção de IL-35, que todos levam a polarizar os macrófagos em padrão M2, que estimula as respostas do tipo 2 de inflamação e não permite que o macrófago se polarize em M1, que estimularia a citotoxicidade. E ao mesmo tempo, essa IL-35 e IL-10 TGF-beta bloqueiam a ação dos linfócitos CD8, que seriam os responsáveis por levar a célula tumoral à apoptose, e essas células vão proliferando. Então, os mecanismos da evasão imune tumoral implicam numa inibição ativa das respostas imunizantes tumorais e na perda progressiva de antígenos que fariam as células imunes reconhecer o tumor e propiciar respostas imune efetoras citotóxicas efetivas, né? E ele vai se perdendo nisso. Bom, as células T exaustas, como na inflamação crônica, que se associa, por exemplo, ao vírus da hepatite B e C e outras situações, são capazes de expressar moléculas inibidoras, que são os inibidores, são os checkpoints, né, que a gente chama de ponto de controle imune. Então, quais seriam esses pontos de controle imune? O CTLA4, o PD1, entre outras. Para que o PD1 e o CTLA4, né, esses pontos de controle imune, possam funcionar como inibidoras de células T, elas têm que se ligar aos seus ligantes. Então, o PD1 que está no linfócito T, ele se liga ao PDL1 e o PDL2 na célula tumoral. E o CTLA4 que está no linfócito T, e se liga em B7-1, B7-2 nas células apresentadoras de antígenos nos órgãos linfóides secundários. Então, essas moléculas de linfócitos T, quando encontram ou a célula apresentadora de antígeno, como o CTLA4, ou o ligante PD1 na célula tumoral, silenciam a resposta tumoricida, impedindo a função da célula T citotóxica. E aquela se desliga esse mecanismo de combate ao tumor. Então, os mecanismos pelos quais os tumores escapam das defesas imunes, a produção de proteínas imunossupressoras, com o TGF-beta, ou a expressão das proteínas de inibição da superfície celular, como o PDL1, PDL2 na célula tumoral e o PD1, PD2 no linfócito, que causa inibição da ativação da célula T citotóxica. Também o microambiente tumoral se torna imunossupressor, com exagero de expressão de células T reguladoras FOXP3 positivas e células supressoras mieloides derivadas, que impede a resposta eficaz citotóxica do tipo 1. Falha na produção de antígenos tumorais vai ocorrendo por perda de expressão desses antígenos nas células tumorais conforme a progressão da displasia para o câncer invasivo, né? Então a ausência de reconhecimento da célula T, a chamada imunoedição tumoral que a gente já falou, a perda da produção, por exemplo, da beta-2 microglobulina. Nós sabemos que no principal complexo de compatibilidade humana, o MHC, a beta-2 microglobulina faz parte desse complexo.
Quando vai havendo a perda da beta-2, a perda da eficácia da apresentação do antígeno tumoral, né? Também o TAP, que é o transportador associado com processamento antigênico, TAP2, que está no proteossomo, falha na apresentação de antígenos tumorais por deficiência do MHC de classe 1, que leva à ausência de reconhecimento da célula T. Então, aquilo que deveria ser efetivo, que a célula T efetora, secretando perfurinas, granzima B, secretando interferon, fator de necrose tumoral para levar à apoptose da célula tumoral, ou então a presença de apresentação antigênica para a célula T se tornar efetora citotóxica, com a expressão também de moléculas coestimuladoras, o B7 na célula apresentadora de antígeno, o CD28 na célula T, que isso torna o sinal, o segundo sinal que essa coestimulação eficaz, além do MHC e do TCR, e também as outras moléculas coestimuladoras, a interação entre células T, que vão levar à diferenciação de células B a produzirem anticorpos, né, CD40L com CD40, tudo isso vai se perdendo no tumor, naquele microambiente tumoral, levando ao bloqueio disso. Por exemplo, começam a surgir as moléculas coestimuladoras inibidoras, então a célula T efetora expressa o PD1 e a célula cancerígena o PD1 ligante, do tipo 1 ou 2, e a interação entre eles sinaliza a célula T citotóxica a parar de funcionar, não liberar granzima, perfurina e não levar a apoptose ao tumor. Ou então, a célula apresentadora de antígeno apresenta aquele ligante B71, que é o CD80, ou B72, que é o CD86, que se liga ao CTLA4 na célula T efetora e também faz com que ela silencie e não produza a citotoxicidade da célula tumoral. Então a expressão dessas moléculas coestimuladoras inibidoras, PD1, CTLA4, nas células T efetoras e os seus ligantes ou na célula tumoral ou na célula apresentadora de antígeno, vai levando a imunotolerância cada vez maior, né? Então, no microambiente tumoral, a lise da célula tumoral que devia ocorrer com a apresentação de antígeno ao macrófago e à célula T citotóxica, ela vai sendo negativa, vai sendo deixando de ser expressa, né? E a gente vai tendo uma redução dessa citotoxicidade, nós vamos tendo uma redução da efetividade da célula T citotóxica, por exemplo, com a diminuição do MHC de classe 1, que deveria apresentar o antígeno, não expressa o MHC1 na célula tumoral, então não há exposição antigênica para ser reconhecido pelo receptor de célula T, e aquele processo que deveria ocorrer, que é a citotoxicidade celular, deixa de existir. Os linfócitos eles expressam em sua superfície esse receptor NKG2D, que se liga ao NKG2L nas células tumorais, que deveria causar a morte dessas células, mas isso vai se perdendo, infelizmente. Então, alguns mecanismos favorecem a progressão tumoral nesse microambiente tumoral e outros acabam tentando inibir. Aqueles que tentam inibir, que seriam as respostas TH1 especialmente, elas vão se perdendo com o tempo, né? Também até respostas TH17 vão se perdendo com o tempo, ou pode se exagerar e levar a uma inflamação exagerada, promovendo o tumor, tá certo? Então esse desequilíbrio, ele é responsável pela imunotolerância e a evasão tumoral do sistema imune. E a gente sabe que isso é transposto para a prática, depois nós vamos ver em aulas próprias disso, né? Então, por exemplo, existem medicamentos, quer sejam imunobiológicos ou pequenas moléculas, que tentam impedir moléculas coestimuladoras inibidoras. Então a gente vê aqui esses anticorpos monoclonais, que são inibidores do PDL1, que está na célula tumoral ou na célula apresentadora de antígeno. Atezolimab, durvalumab. Existem também os inibidores do PD1, que estão no linfócito T. Então, nivolumab, usado para câncer coloretal, usado até para melanoma, pembrolizumab. Então, quando a gente usa esse anticorpo monoclonal, que bloqueia a ação da molécula coestimuladora inibidora, as respostas da célula T são restabelecidas e ela consegue
combater a célula tumoral com citotoxicidade, melhorando incrivelmente a sobrevida desses pacientes por uma eficácia no combate citotóxico da célula tumoral, por deixar de ter essa imunotolerância mediada por essas moléculas coestimuladoras inibidoras, PDL1, CTLA4. Então tem várias moléculas com várias indicações. Então o alvo CTLA4, o ipilimumab para o melanoma, o nivolumab para melanoma, tumores de células renais, carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço, e assim vai as diferentes moléculas existentes, a associação delas, que todas visam impedir essa via de silenciamento do imune através dessas moléculas coestimuladoras inibidoras, PDL1 ou CTLA4. Tá? Também nós temos aqui a chamada terapia CAR-T, só para a gente ter ideia do que se trata, o que se constitui. Colhe-se sangue do paciente, separam-se os monócitos, os linfócitos, eles são incubados em interleucina 2 e se coloca um receptor nessas células de imunoglobulina contra um antígeno conhecido que as células tumorais expressam e se reinfunde essas células no organismo do paciente via sanguínea, e lá elas chegam com esse reconhecimento antigênico dessas células já estimuladas, células T específicas, promove a apoptose do tumor. Isso é usado a terapêutica CAR-T, já no Brasil, em linfoma difuso de grandes células B, tipo não Hodgkin, leucemia linfoblástica aguda, linfoma folicular e mieloma múltiplo recidivado ou refratário a outras terapias, aumentando a sobrevida através dessa terapêutica imunológica de célula T CAR-T, né, que é uma célula T que vai ser estimulada para apresentar um receptor de antígeno quimérico, que é o CAR, na célula T, por isso que se chama CAR-T, que é específico para antígenos da célula tumoral, fazendo com que a citotoxicidade mediada por célula T seja efetiva, quebrando essa imunotolerância tumoral. Né? Então, como resumo, o sistema imune, ele os tumores expressam antígenos que são reconhecidos pelo sistema imune, porém a maioria dos tumores suprime as respostas imunes ou é fracamente imunogênico. Os antígenos tumorais reconhecidos por linfócitos T citotóxicos ocorrem com a sua ligação no receptor de célula T e o MHC1, que são os principais indutores da resposta antitumoral. Mas como a gente viu, um dos mecanismos de evasão do tumor do sistema imunológico é parar de apresentar o MHC de classe 1 na sua superfície. Então não tem como ele se ligar ao receptor de célula T do linfócito T citotóxico. Então a evasão imune pelo câncer ocorre por vários mecanismos. Regulação negativa do MHC de classe 1 em especial, crescimento seletivo das células tumorais que não expressam antígenos tumorais, a chamada imunoedição, que ele vai perdendo a expressão na membrana desses antígenos tumorais, produção de substâncias solúveis imunossupressoras como TGF-beta e L10, indução de células T reguladoras FOXP3 positivas que vão se acumulando no tumor e suprimindo as respostas do tipo 1 citotóxicas e levando à expressão de células permissivas à replicação tumoral, como macrófagos M2, células supressoras mieloide derivadas, que vão estimulando a proliferação tumoral. E também a expressão exagerada de moléculas coestimuladoras supressoras imunes, que é o PD1, PDL1, CTLA4 e os seus ligantes. Por isso, nós precisamos estar sempre atuais, porque muitas medicações vão surgindo, estimulando o sistema imune, impedindo a evasão tumoral. Muito obrigado.